Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este programa de hoje, programa Água Viva. Que Deus proteja todos nós, né? E que nós possamos estarmos atentos, que Deus vai falar para nós através do Espírito Santo sobre essa pequena meditação de hoje. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 31 ao 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No mesmo dia, alguns dos fariseus foram dizer-lhe: sai e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu-lhes: ide dizer a essa raposa: eis que eu lanço fora os demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia estou no termo. Importa, contudo, que eu caminhe ainda hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredejas os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis, vos será deixada deserta a vossa casa. Digo-vos que não me vereis até que venha o dia em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, o evangelho de hoje assim parece que é meio confuso, né? Mas me preparando para esta meditação de hoje, o Espírito Santo me colocou a direção para esse programa de hoje. Na perseguição, fiquemos firmes. E nós percebemos aqui, na fala de Jesus, que ele estava sendo perseguido pelo Herodes, porque Jesus estava ali no seu território, né? Jesus estava no território de Herodes. E Herodes, ele era um cara esperto, né? Um cara assim que ele não aceitava ninguém passar à frente dele, né? Então Jesus estava ali evangelizando no seu território e ele procurava de todas as formas, né, para matar Jesus. E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele estava, né, a caminho de Jerusalém, aonde mais tarde ele iria morrer para, né, nos salvar. Ele ia morrer na cruz para a nossa salvação, salvação de toda a humanidade. E meus irmãos e minhas irmãs, a perseguição de Herodes não parou Jesus. E nós, hoje, nesses dias atuais, somos perseguidos. Muitos, né, abandonam Jesus no meio do caminho. Muitos, né, deixam de seguir Jesus por causa da perseguição. Mas a exemplo de Jesus, nós precisamos perseverar. Nós precisamos, né, perseverar e estar sempre em oração, sempre com a nossa fé fundamentada em Cristo Jesus. E diante das nossas dificuldades, vamos pedir força a Jesus, né, para que cada um de nós possa ficar sempre firme e sempre de pé
diante de Jesus. E no versículo 31, no mesmo dia, alguns dos fariseus foram dizer-lhe: sai e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Então os fariseus já estavam sabendo do plano de Herodes, né? Então eles alertaram Jesus, mas os fariseus queriam que Jesus também saísse dali daquele território. E meus irmãos e minhas irmãs, esse versículo aqui para nós, essa passagem do Evangelho, mostra, né, a coragem de Jesus diante das perseguições. Então Jesus, ele não teve medo. Ele falou: eu não vou embora daqui, eu vou continuar evangelizando. Né? Então ele não teve medo diante das perseguições. Né? Ele colocou com toda certeza a confiança no Deus Pai Todo-Poderoso. E ele recusou em fugir, ou sem se deixar intimidar pelas ameaças, né, do poder de Herodes. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, aqui também me preparando para essa meditação, o Espírito Santo me colocou assim, é que o Herodes aqui, que a Bíblia fala para nós hoje, é o símbolo do mal. E quantos Herodes nos nossos dias que querem nos tirar de todas as formas da presença de Deus. Então nós temos que orar, vigiar, ter discernimento. Né? Nós que somos cristãos, nós precisamos sempre pedir discernimento. E nós não podemos nunca parar de orar. Porque os Herodes dos nossos dias estão furiosos. Né? Estão furiosos. Assim como lá no início do cristianismo, Herodes ficou furioso com a presença de Deus, de Jesus. Hoje também os Herodes dos nossos dias estão furiosos. Porque eles usam de todas as formas para nos tirar da presença de Deus. E nós precisamos, né, ficar firmes. E meus irmãos e minhas irmãs, o poder terreno de hoje também, ele tenta de várias formas, né, para nos tirar de Deus. Mas coragem, Deus está com cada um de nós e nós vamos vencer. E meus irmãos e minhas irmãs, aí no versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha recolhe os pintinhos debaixo das suas asas. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui Jesus estava falando, né, porque muitos profetas foram mortos dentro de Jerusalém. E Jesus também foi morto dentro de Jerusalém. E eles teve a oportunidade, né? Jesus, ele queria, né, que a unidade acontecesse ali, né, em Jerusalém, ali na Terra Santa, mas muitos rejeitaram o plano de salvação, né, de Jesus. Então ele fez de tudo para ter a unidade, mas eles não quiseram. E hoje também é assim também, né, meus irmãos e minhas irmãs. Deus, ele quer que todos se salvem um dia, mas nem todos vão ser salvos, porque o que o homem escolher será dado. Há dois caminhos: o caminho da eternidade e o caminho, né, o caminho do lago de fogo, que é o inferno. Então, Deus, ele quer que todos nós se salvem. E nós precisamos de estar buscando Jesus verdadeiramente, para que um dia nós possamos, né, ser salvos. E a palavra de Deus também, para nós aqui no versículo 32, vou voltar aqui no versículo 32, ele respondeu-lhes, Jesus estava respondendo aos fariseus: ide dizer a essa raposa, eis que lanço fora os demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia estou no termo. Então, o que quer dizer, né, essa raposa aqui, né? Jesus então chamou Herodes de raposa, né? É um termo que significava a esperteza, a falsidade, né? Ele era esperto mesmo, Herodes era um cara esperto, né? Então ele fazia de todas as formas, né, para
atrapalhar Jesus, mas ele não conseguiu. E hoje também é assim também, né? O mundo usa das suas espertezas para, né, nos tirar de Deus. Mas vamos estarmos atentos, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Temos que tomar cuidado com os Herodes dos nossos dias, né, que estão usando de todas as formas para nos tirar da presença de Deus. E, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, então, quem está com Deus não precisa ter medo. Jesus, ele não teve medo das ameaças de Herodes. Jesus não se acovardou. Jesus não deixou de falar, né, do teu propósito. Ele não deixou de pregar a tua palavra. Então nós também não vamos ter medo de seguir Jesus Cristo, não. Vamos ficar firmes. Vamos ficar firmes no caminho de Deus. Vamos pedir a Deus o dom da fé, né, para que nós possamos ficar firmes diante das perseguições, diante das críticas, diante das fofocas, diante das piadas. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ficar firmes, pois nós somos cidadãos do céu, né? Então quer dizer, nós que optamos por Jesus Cristo, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos até o nosso encontro definitivo com Jesus no céu. Nós vamos ser perseguidos de todas as formas. Talvez você já foi perseguido, talvez você está sendo perseguido, mas coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, não tenha medo. Jesus está segurando as nossas mãos e nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Que Jesus nos dê força para nós renunciar ao poder do mal. Que Jesus dê força para nós seguir em frente nessa caminhada. Então vamos acolher a mensagem do Senhor, acolher os seus ensinamentos, a sua doutrina. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, terminando essa meditação de hoje, aqui no versículo 35, vos será deixado, vos será deixada deserta a vossa casa. Digo-vos que não me vereis até que venha o dia em que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos acolher Jesus. Devemos acolher o nosso Rei Justo e Salvador, prometido do Pai, que veio a esse mundo para trazer a salvação. Bendito o que vem em nome do Senhor. E será que nós estamos acolhendo o nosso Deus? Será que nós estamos realmente buscando verdadeiramente a sua face? Será que nós estamos aí lutando no nosso dia a dia para nós realmente acolher Jesus? Bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para libertar. E ele quer que um dia todos nós estejamos com ele no céu. Mas para que nós possamos estar com ele no céu, nós precisamos também de estar, né, de acordo com a tua doutrina, com a tua verdade. Então, diante das perseguições, não vamos desanimar não, mas vamos ficar firmes, pois Deus, com toda certeza, ele vai segurar na nossa mão, e ele está segurando na sua mão, meu irmão e minha irmã. E terminando essa meditação, eu quero mandar aqui um grande abraço para o Geraldo Mangela, lá da comunidade Arcos, também para sua esposa Elza, que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço também para o padre Emílio, para o padre Leonildo, para todos os irmãos católicos, todos os irmãos evangélicos. E peço a todos vocês, né, que rezem por mim, para que eu possa continuar nessa missão. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente, para juntos estarmos meditando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.